soltar. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. As revelações que eles anunciam saem dos seus próprios corações e não do que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que blasfemam contra mim: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção de seu coração, disseram: não virá sobre vós mal algum. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho do Senhor, viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e a ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes dizia nada, e eles profetizavam por si mesmos. Eu ouvi o que disseram os profetas, que em meu nome profetizavam a mentira e dizem: tive um sonho. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas as seduções do seu coração? Portanto, se esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos perguntar dizendo: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos sois esse fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Em Jeremias capítulo 28. Jesus, aqui estamos te buscando com os verdadeiros profetas, os espíritos que dirigem esta casa de amor, com o altivo e a coluna de espíritos que junto a nós se postam na direção do CEAP. Em nome desses irmãos queridos, Senhor, em nome da nossa irmã Ivone, do nosso irmão Camilo, que escreveram esta obra, com Leon Denis, possamos então ser inspirados por eles. Em nome desses irmãos queridos, como dissemos, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós paramos no capítulo 18. Homem, conhece-te a ti mesmo. E na semana retrasada, nós demos um impulso, lendo desde o início. E paramos aqui, na página 430. E eu vou continuar daqui, da página 430. Explicou-nos o mestre convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese
com análises levadas a averiguações a respeito de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito rápidas, para nossos preconceitos e orgulhos arraigados, nos traziam. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar, onde o asilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem, todavia, atingir os pormenores que, em Cidade de Esperança, se desdobravam para nós. Então, eles estão na colônia Maria de Nazaré, a Nazaré, num lugar chamado Cidade de Esperança, onde estão dando continuidade no estudo aprofundado da alma, com várias matérias que vimos anteriormente. Então, o capítulo 18 fala da Cidade de Esperança, mas ao iniciar essa segunda parte, a gente vê que eles foram para uma universidade no mundo espiritual. Deixa eu encontrar aqui o subtítulo. Enfim, a Mansão da Esperança, na cidade universitária, o capítulo 3 do livro, a terceira parte do livro. A cidade universitária, a Mansão Esperança, foram apresentados a eles 3 instrutores, e Epaminondas de Vido, Aníbal de Silas e mais um outro instrutor, que daqui a pouco vamos ver o nome dele novamente. Esses espíritos vão ajudá-los, depois de compreenderem, tendo 2 anos de estudo do Evangelho, a introspectarem-se, a olharem para isso, para si mesmo. E o professor dessa faculdade, dessa matéria, é o Epaminondas de Vido. Então vamos lá. Depois eu lembro o nome do terceiro instrutor. Expôs ele a realidade das vidas sucessivas. Olha, lá quando eles chegaram no hospital, eles tiveram conhecimento da vida passada, como nós fazemos aqui com os espíritos suicidas que chegam, para que eles, quando aportarem o Hospital Maria de Nazaré, estejam despertos, sabendo que são espíritos imortais. Esse mesmo trabalho é feito no hospital, mas sem um aprofundamento maior, como irá acontecer aqui. Expôs ele, o Epaminondas de Vido, a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, 2 estágios no além, 2 labores ininterruptos num e noutro plano. Não era, todavia, sem emoções, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se, por meio de tais estudos, os campos da vida espiritual, a qual só estão começando a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades
não rara muito amargas, derribavam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos e acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições também, e também o orgulho cego do fanatismo materialista, haviam ensinado a conservar e homenagear. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos então com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Soriomar, esse é o terceiro, Soriomar, esse nome que faltava à minha cabeça. Soriomar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e igualmente versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando, quais acadêmicos de medicina, a constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvado por Teócrito, que tudo nos facilitava fraternalmente, assistido por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas. Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos em estágios de algumas horas, pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares, e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análise acerca de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto expulso ou não, voluntariamente, do órgão gerador materno até o condenado pela justiça dos homens à morte do patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos por estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente, era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. Então, era ali que Soriomar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes, e sob o farfalhar das galhadas, onde mimosos passarinhos pipilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada ou a sombra augusta dos ciprestes folhudos e majestosos pela calada da noite, bordada de estrelas, como aos resplendores do astro-rei. Eis que recebíamos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma, que se despoja da armadura que a enclausurava, para retornar à liberdade dos páramos espirituais. Agora vocês vejam que aula interessante. Então, nessa universidade, nesse aprofundamento, uma das matérias era vir à Terra, ver na prática como se desprendia o perispírito do corpo físico. E para isso, eles assistiram aos diversos tipos de morte.
mortes violentas, assassínios, condenados à morte no patíbulo, nas prisões, crianças que eram abortadas voluntariamente pela mãe ou não. Eles só disseram a parte aqui que eles chegavam logo depois do criminoso ter praticado o ato. Para assim, inclusive nos cemitérios, né? O Campo Santo é um cemitério, vendo ali os espíritos presos ao corpo, ou se desprendendo do corpo, ou preso ao túmulo. Uma aula prática, dada por Soriomar. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações, diante das quais corriam nossas lágrimas, arfava dolorosamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas era também preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções, e impor serenidade às forças mentais, como ao sentimento, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiram seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que nos atacara outrora subia das profundidades anímicas, para onde haviam sido relegadas, e irrompiam a contragosto nosso, afligindo-nos com o espectro de um pretérito que se transmutava em presente. Então, quando eles assistiam à cena de um suicídio, no refolho de suas almas vinha à tona tudo aquilo que eles cometeram, porque eles eram suicidas e sofriam por isso. O tono abominável de nossas passadas raivas avolumava-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas as excitações mentais provenientes das recordações até que o presente se impusesse. Está entendendo, Adilane? O Andriele? Tá ou não? Não? O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo o estágio que eles estavam fazendo aqui na Terra. Acabei de falar, acabei de explicar. Então, eles estavam vendo todos os tipos de desencarnes possíveis para aprender como ficava o perispírito depois da morte física. E o que mais os chocavam era ver os suicidas. E ele está escrevendo, eles entravam até em truanices alucinatórias. O que é truanice? Eu também não sei o que é truanice. Truanices significa abstenteísmo ou abstentismo escolar. É a ausência não justificada de estudantes nas escolas. Em geral, absenteísmo. Quer dizer, eles queriam fugir daquela situação. É isso as truanices. Então ele está falando,
Aí recebia a ajuda dos benfeitores para se manterem ali. Entendeu agora? Voltamos destarte ao Vale Sinistro, integrando as caravanas de socorro fiéis ao aprendizado sublime, e ali, chorando sobre nossas mesmas desgraças, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres, a vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia, que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolentemente assistido por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. Então eles foram visitar o Vale Sinistro, ou o Vale dos Suicidas, analisando aqueles espíritos que estavam ali em sofrimento, se já tinham condições de serem levados lá para o hospital. Mas eles não percebiam a presença deles. Aí eles foram informados e lembraram que o mesmo aconteceu com eles. Eles eram carinhosamente visitados por esses samaritanos, esses bons espíritos, mas não eram ouvidos. Entendeu? Foi isso que eu acabei de ler. De todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos apresentar, prontos, construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização de seus alunos, extrair a análise tudo o que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Forneciam-nos, para tanto, álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes, quais flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas da Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia a permissão para fazê-lo, sempre que um outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que a um só tempo testemunhassem a Deus nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia, e o ensejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio, encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhe reservava. Para tal cometimento não haveria necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores nos educava o sentimento, equilibrando-nos o raciocínio, de molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Então, olha só, vendo essas aulas práticas, eles tinham vontade de escrever aos médiuns aqui da Terra a sua experiência, relatando o que acontecia no mundo espiritual com o suicida, no caso deles. E ele levou muitos anos para conseguir isso, ele teve muita dificuldade.
Ele narra isso lá no início, até que ele consegue a Dona Ivone para narrar a história dele. Aí o médium escreve. Mas levou 30 anos para conseguir narrar o que nós estamos lendo aqui. 30 anos. Como nós, médiums, somos difíceis. Eu não tenho o dom da psicografia, né? Então, para mim é impossível quase escrever, né? É impossível. Um pouquinho de intuição é apenas que nós temos, um pouquinho. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porquanto eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros até onde nos permitiram as forças mentais que possuíamos. Olha as matérias estudadas por eles: Gênese planetária ou cosmogonia pré-histórica, a evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados com as aulas de Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, o qual passamos, fechou o livro aqui, desculpa. Desculpem. O livro fechou na minha mão. Só um minutinho, já me encontrei. Vamos lá. Alternados com as aulas do Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores como chefe supremo da iniciação. Pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando elucidação da ciência, deparava-nos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como, por mais de uma vez, já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos
com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente, durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, como veremos, sem que tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Olha aí a bênção do esquecimento. Eles tiveram que reavivar tudo isso. Nós, graças a Deus, estamos aqui escondidos, sem saber os crimes que praticamos no passado. Graças a Deus, uma imensa oportunidade de progresso. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, expuseram o venerando Epaminondas de Vigo, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria do nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Olha só, vou repetir. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. A gente precisa se conhecer. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação moral, nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos mimoseava com um terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Tendes caminhado cegamente pelas etapas das migrações na terra e estágios no astral, movimentando-vos em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que vos induzissem ao progresso satisfatório. É o que acontece com a maioria de nós. A gente nasce, morre, nasce de novo, morre de novo, vai e volta e não sai do lugar, amassando barro. E para que isso não aconteça, é necessário se conhecer, é necessário fazer essa introspecção, que eles irão fazer, e nós vamos ficar aqui boquiabertos com a experiência de alguns deles. Engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade ou absorvidos por criminosa indiferença, que, ao nosso ver, o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhes são próprias, as quais nos dever cultivar sob as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da vitória, para que fomos, por isso mesmo, destinados. A nós, encarnados, é necessário a meditação, é necessário a introspecção, senão a gente não muda, senão a gente não se conhece. Aos desencarnados aqui presentes, é fundamental esse autodescobrimento para que
possam retornar à terra com vontade de vencer e com valores arraigados, com experiência, está me faltando a palavra ainda, com mais condições para sair vitoriosos da reencarnação que empreenderão. E nós outros que estamos aqui na carne, se a gente viver um dia após o outro, acordando, bebendo, dormindo, acordando, bebendo, comendo, dormindo, acordando, bebendo, comendo, dormindo, acordando, bebendo, reproduzindo, dormindo, acordando, bebendo, reproduzindo, não sai do lugar. Faz 1 ano, faz 10 anos, fazem 10 anos, fazem 50 anos, se faz 90 anos e se morre igualzinho começou quando aqui chegou. Disse-o, e indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos nas arquibancadas, fê-lo penetrar no círculo em que se estabelecia a sua cátedra, e agrupavam-se concentrados e mudos os adjuntos. Determinou o acaso ou a própria clarividência do lente que a escolha atingisse nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer, nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos, julgando possível escapar à vergonha da prisão, devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começara a intrometer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente e interrogou, demonstrando a autoridade. Entendeu? Entendeu, Andriele? Vai começar agora. Tudo isso aqui, tudo que eu li até agora, era para fazer a gente entender que a gente precisa se conhecer. Senão a gente não consegue ir adiante. Ele teve aulas práticas do desencarne, aulas práticas aqui na Terra. Eles viram o desligamento de todos os tipos de mortes possíveis. Eu acho que para o aprendizado deles. Deixa eu beber um. Evangelho de Jesus e em todas as matérias sempre tinha uma passagem do Cristo para elucidar os seus estudos. E agora ele chamou uma pessoa, era um brasileiro, o Amadeu Ferrari, 37 anos ele se suicidou, tá? Para fugir da prisão e um câncer na garganta. Então vamos ver quem foi Amadeu Ferrari. É muito interessante esse autoconhecimento. Então, Epaminondas de Vilo colocou-o à frente de todos e começa ele. O vosso nome, caro discípulo. Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que nos afigurou repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que iriam passar coisas irremediáveis que marcariam uma era nova em nossos destinos e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu-nos então qual juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência, e profundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial e terna de Aníbal de Silas, com suas exposições alvissareiras sobre a Boa Nova,
que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade. De seu verbo manso, que carinhosamente rememorava os feitos sublimes do meigo nazareno. Mas o ancião advertiu-nos em a parte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões em nossa mente suscitadas. Diminui um pouco ali o ar, está muito quente, por favor. Lembrai-vos de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocais neste momento, é o grande mestre que nos inspira e que sob seus auspícios é que vos ministramos os ensinos sagrados que engrandecerão os vossos espíritos para a conquista dos méritos futuros, pois é Ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Então, eles ficaram com medo do que iria acontecer com eles. Apelaram para Jesus, mas Soriomar os ajuda, dizendo, é o próprio Jesus que está apoiando tudo que vai acontecer. Aí vem o Epaminondas de Vigo, né? Voltou-se lá para o Amadeu Ferrari. Vosso nome, Amadeu Ferrari, onde residias antes de ingressar nestes sítios? Na cidade de Brasil. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando-o à ilusão de um suicídio? Não sabias que praticáveis um crime contra Deus Pai? Porque contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós. Julgáveis, porventura, poder aniquilar os elementos de vida existentes em nós, em vós? Essa vida que justamente é eterna, porque a recebeste do eterno Criador? Visivelmente contrafeito, esquivou-se Amadeu através do sofisma, o único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não me pude matar, embora o desejasse, pois que estou vivo, louvado seja Deus, estou vivo. Mas o Senhor, de uma serenidade desconcertante, que a nós outros irritaria, se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, insistiu o sábio ancião. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejastes desaparecer da presença de vós mesmos, como de vossos semelhantes, quando o poema do universo cantava ao vosso redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana que deve habitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei. Eu sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei, pois, novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal, e todos vós o defrontais. É a vossa consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E imprescindível é que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e vosso Redentor, vos oriente, a fim de que, examinando-a
aprendais a vos despojardeis do orgulho que vos tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheçais a vós próprios e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz: a prisão, a doença. E este ato, suicídio, lavou a noda de que vos haveis contaminado antes? Considerai-vos inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Oh, não pude fugir à responsabilidade dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas, muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer desorientava-me justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo, pois era roubo. O ideal de amor desmoronado. Preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas sinto-me ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente. Por quê? Porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhona em minha mente. Intuições pavorosas segredam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia! Eu tremo e vacilo, não compreendo bem. Está entendendo? Não está entendendo? Então o Amadeu está dizendo que se suicidou porque ele teve um câncer na garganta. E ele pegou dinheiro emprestado, uma quantia vultosa no banco, ele era bancário. E não podia pagar a dívida. E ele pegou o dinheiro porque ele queria se curar do câncer. Ele ia se casar. Então, para ele não passar vergonha de ser preso, porque ele não ia pagar a quantia que ele roubou, resolveu se suicidar. Mas ele está dizendo: eu não entendia o que aconteceu comigo. Por que eu tive aquele câncer? Por que aquela doença? Por que aquilo tudo? Só teve um jeito: me suicidar. Entendeu agora? Esse foi Amadeu. Quando eu adocico um pouco a voz, é o Amadeu. Quando eu boto a voz firme, é o Epaminondas de Vigo. Apesar que a minha voz não é muito doce não, né? Nem que eu queira, né? Então vamos lá. Vamos tentar entender. Entendeu agora? Pois ireis compreender, Amadeu Ferrari, é imprescindível que o compreendeais. Aí disse agora o Epaminondas: você vai compreender. É imprescindível que você compreenda. Vai compreender. Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram sentar o penitente diante da tela espelhenta, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Então chamou ele, colocou diante de um espelho, botou lá um diadema, pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso, sacrossanto mistério desvendar-se-ia naquele instante ao nosso entendimento. E contritos e temerosos aguardávamos, enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Ficai atentos, a história desse vosso irmão é também a vossa história. Esse Epaminondas. A história dele também é de vocês. Vocês todos vão passar por aqui também. Vocês vão ver.
Suas quedas mas não representam que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com as próprias paixões. Pela mesma razão, não deveis comentar o que ireis presenciar. Antes observai a lição que vos será fornecida como exemplo, do qual extraireis a necessária moral para aplicá-la a vós mesmos. Pois será útil lembrar que sois todos almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços alçados para o infinito, em atitude de prece e concentração fervorosa. Acercaram-se os adjuntos como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica estabeleceu-se, envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores que se deixava estar atenta e respeitosa, até que de súbito ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria tergiversação. Quer dizer, o Epaminondas de Vidro se concentrou em oração, prece fervorosa, foi auxiliado pelos seus adjuntos. Adjunto é aquele que está do lado dele auxiliando. E deu uma ordem a ele, que não deixava dúvida. Tergiversação é dúvida. Tinha que falar. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao pretérito, isto é, minucioso exame de consciência, passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendesse em toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se vira colocado, circunstâncias às quais não se resignara e que, para solvê-las, comprometera-se ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospectivo, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em bem diferentes condições. Era bem verdade, pois, que residiam em uma encarnação anterior os motivos daquela pobreza que desafiara todos os esforços para se remediar, uma vez que Amadeu fora obstinado no trabalho e na força de vontade daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo-lhe a língua e a garganta lentamente, daquele repúdio de amor que o absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. Então, eu vou ter que parar por aqui, porque está na nossa hora. A cortina do presente descerrou-se. É aqui que a gente vai continuar. Hoje é dia 3 mais 7, 10 de março, continuaremos aqui. Então, o que nós lemos aqui, o Andriele, nós vimos aqui, até aqui, uma descrição do que aconteceria com eles. Eles entraram nesse departamento, eles estudaram, eles tiveram aula prática, até que chegou, depois de um certo tempo, amadurecidos, o momento deles se autodescobrirem, de fazer essa regressão de memória. Auto aqui descobrisse, regredir a memória. O Amadeu Ferrari era um brasileiro, lá de São Paulo, não falou a cidade.
lá de São Paulo. Ele era bancário, desviou um dinheiro, que ele queria casar-se, mas descobriu um câncer. E ele não entendia por que ele ficou com câncer. Ele não pôde pagar o que ele roubou. Então o que ele fez? Se suicidou, ele se matou. Ele diz ali, apesar de ter estudado até agora, eu não compreendi por que tudo isso. Aí o instrutor lá, o Epaminondas de Vidro, disse para ele, você vai entender. Aí começa a fazer ele se lembrar. A causa daquilo tudo não estava naquela vida, estava em outra vida, numa vida pregressa. E que vida é essa? É o que vai mostrar agora, daqui por diante. Só porque por causa da nossa hora, nós só veremos isso na aula que vem. Tá? Entendeu agora? Hã? Fala alto. Tá bom. Então vamos lá. Mestre Jesus, terminamos o nosso estudo rogando por estes irmãos que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Pelo Amadeu Ferrari, que certamente já reencarnou e pelo tempo já desencarnou, que o Senhor o envolva, como pedimos por cada personagem citado nesta obra, como Camilo, o Jerônimo, Belarmindo, João de Azevedo, Mário Sobral. Que Deus os abençoe. A nossa irmã Ivone, que escreveu essa obra, junto com Leon Denis, Deus os ajude e o nosso caminho. Rogamos por esses irmãos que sofrem e choram por causa do suicídio. Pedimos, Senhor, a prevenção, que os guias da humanidade consigam interceder nas mentes doentias para que elas não cometam esse crime. Preservai-nos, Senhor, desta grande dor. Preservai-nos. Rogamos ainda pelos pais, pelos parentes, pelos amores que ficaram na terra e que choram a perda dos seus entes queridos. Por todos esses irmãos, nós te suplicamos que se derrame a luz da esperança, a bênção do alívio de suas dores físicas e morais, que o perfume das rosas possa envolvê-los, e aos presentes e àqueles que nos escutam neste momento, a nossa amada possa levar essas rosas, levar esse perfume como presente dessa bela flor, símbolo do amor, do nosso amor, símbolo da esperança. Em nome, então, desses irmãos queridos, em nome do altivo, da direção espiritual do SEAP, que seja em nome do amor de Maria Santíssima, do amor desses instrutores pela humanidade, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas que seja acima de tudo em nome do amor de Deus e de Jesus, que encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.